Bom dia, boa tarde, boa noite, como estiverem vendo essa gravação, nossa aula semanal. Acho que essa, infelizmente, vai ser a nossa última aula juntos. Entrou a Carol, que vai ser uma ótima professora, vai ser a professora de vocês de agora em diante, eu imagino. Então, vamos fazer valer a pena essa última aula. Começar, como sempre, uma pequena revisão do que a gente viu na última aula, né? Sempre para dar um contexto para vocês do que está acontecendo no curso, que tiveram a Semana da Pátria para descansar um pouco, então super legal a gente ver de novo que, né, a gente relembrar o que a gente está fazendo, que, né, química orgânica às vezes a gente esquece um pouquinho do que está acontecendo, mas vamos lá. Reações orgânicas é o nosso tema principal que a gente está vendo desde 3 aulas atrás, né, substituição, um tema que a gente viu, e na última a gente viu em aromáticos especificamente. O que a gente viu é o que acontece com a substituição no benzeno. A gente viu que o mecanismo, né, que a gente não fala muito aqui, mas é uma coisa muito interessante quando vocês forem ver química orgânica fora do ensino médio, o mecanismo acontece de uma maneira um pouco diferente do quando a gente estuda o benzeno. Em vez de ser uma maneira nucleofílica, é eletrofílica, mas a gente não se importa muito com isso nesse momento. E aqui o que a gente vê que os catalisadores são muito, muito importantes quando a gente trata de aromáticos, porque os compostos aromáticos são muito estáveis. A gente precisa de algo que vai quebrar essa estabilidade deles, que vai conseguir fazer com que eles cheguem naquele complexo ativado que a gente vê na química geral. Tudo bem? E aqui tem a carinha de um deles, eu não vou apresentar a última aula inteira, vou passar mais rapidinho aqui. Então, a gente viu alguns tipos, a gente viu a halogenação, a gente viu a nitração e a sulfonação, né? E a sulfonação, que são muito parecidas com em alifáticos. São bem parecidas, a única diferença é que temos um anel aromático e temos sempre o nosso catalisador. No caso, a sulfonação é o calor, mas o reagente é sempre o mesmo dos alifáticos. Bem, nessas três reações. Aqui, para nitração, a gente usa o ácido sulfúrico concentrado como nosso catalisador. Ok? E entra o grupo Na2, o grupo nitro no anel. E na halogenação, cloreto de alumínio ou cloreto de ferro 3. Mais comum cloreto de alumínio. Tudo bem? Confie em mim, cloreto de alumínio é muito mais legal de usar porque, como a gente viu na última aula, tem as reações, as reações de Friedel-Crafts que usam prioritariamente o cloreto de alumínio. Então, quando vocês estão na dúvida, lembrem do cloreto de alumínio, que serve para muitas coisas além da halogenação. Como, por exemplo, o Friedel-Crafts, que a gente usa para colocar um radical dentro do anel benzênico. Ok? Aqui um benzeno sem nada, né, com H, e aqui um benzeno com R. E, né, como é uma substituição, vai entrar o R e vai sair o H, que vai se ligar ao nosso Cl, formando o ácido halogenídrico, cloreto, o ácido clorídrico, exatamente. E, além da alquilação, que entra um alquila, a gente pode fazer a acilação. Eu comentei a diferença na última aula, que um é desativante, um é ativante do anel. Não se estressem muito com isso, mas aqui a gente tem o nosso grupo acila, ou seja, o grupo acila é isso daqui, C-O, Cl, né? Sempre uso o cloreto de acilo. E o radical aqui, o que vai entrar no anel é todo esse negócio menos o Cl. Ou seja, entra um C-O a mais do que no último caso, né? Essa é a diferença. E, industrialmente, a gente sempre tenta fazer a acilação de Friedel-Crafts ao invés da alquilação, porque é um desativante do anel, como a gente viu na última aula. Ok? Elas são muito importantes e o cloreto, a AlCl3. Desculpa, o catalisador é o AlCl3, cloreto de alumínio. Algumas tabelas que a gente passou. E a gente falou também de dirigência. O que é dirigência? Acontece quando já tem um substituinte no anel e eu vou colocar outro. Ele é dirigido para alguma posição. Existem ortoparadirigentes e os metadirigentes. Tudo bem? Então, quando tem aqui, no caso do tolueno já tem um metil no anel. Onde será que o próximo Cl vai entrar? Né? Porque no caso, quando a gente coloca uma halogenação, um Cl vai se substituir com um hidrogênio. Né? Vai sair um hidrogênio e entrar um Cl. Mas já tem um CH3 no anel. Então, esse CH3 vai dirigir o nosso Cl que vai entrar para alguma posição específica. E a gente viu na última aula que existem ortoparadirigentes, que geralmente têm ligações simples, né? Geralmente vê ortoparadirigentes com ligações simples, não tem ligações duplas ou dativas, coordenadas. Aqui é uma exceção, né? Mas que molécula estranha, né? Bem estranha. Vocês podem decorar também os casos mais comuns, né? Que é o OH, por exemplo, e o radical alquila, são ortoparadirigentes, e eles ativam o anel, né? São conhecidos como ativantes. Já os metadirigentes são conhecidos como desativantes, ou seja, dificultam a próxima substituição ao anel, e eles geralmente têm ligações duplas, triplas ou dativas.
tudo bem? Os mais importantes, HSO3, NO2. E o nosso alquila, a Sila que não está aqui, mas ele também é um metadirigente. Ok, desativante. E aqui, por último, demos alguns exemplos. Não vou focar muito nisso, que a gente já viu na última aula. Vamos partir agora para o conteúdo dessa aula, tudo bem? E vai mudar bastante. A gente estava vendo substituição, agora a gente vai ver adição. Na adição, é um pouquinho diferente o que acontece na molécula. Na substituição, obviamente, acontece uma substituição. Eu pego um grupo e coloco o outro no lugar. Eu tenho um Cl2, eu pego um Cl e coloco no lugar de um hidrogênio, o hidrogênio é substituído por esse Cl e se liga ao outro Cl, formando HCl. Deixa eu compartilhar a apresentação de adição. E na adição é diferente. Na adição a gente tem algumas condições sine qua non, né? Sem as quais não. Na substituição, até um relembrando aqui, a gente substitui, como eu falei, a gente tem um BR2, um BR vai entrar na molécula e um H vai sair se ligando ao outro BR. Então a gente substitui o ligante que está na molécula, né? Geralmente hidrogênio, tudo bem? A gente viu que em alguns casos a gente consegue substituir um halogeno alcano por, né, um oxigênio formando um álcool, mas é muito mais comum a gente substituir um hidrogênio, tudo bem? É bem comum também halogeno alcanos, mas a gente não é tanto foco assim dos vestibulares, pelo menos. E aqui, outra substituição é que a gente acabou de ver, a acilação de Fiedel-Crafts. Beleza? A adição é um pouquinho diferente da substituição, como eu havia falado, porque não tem saída de átomos da cadeia orgânica. Isso é bem importante. Não é uma coisa que, no caso da substituição, aqui sai um hidrogênio, né? Sai um hidrogênio aqui e aqui também. Nesse caso, a cadeia orgânica não tem nenhuma saída de átomos. O que vai acontecer? O reagente vai adicionar, no termo que nome da adição, adicionar átomos na cadeia orgânica. Então, isso geralmente é na insaturação. O que é uma insaturação? Ligações duplas ou triplas. Isso é uma coisa que tem que estar sempre na mente de vocês. Em saturações eu me refiro sempre a ligações duplas ou ligações triplas. E as adições são muito, muito utilizadas como reações de síntese. Síntese, reação para fazer algo, tá bom? Esse é o significado de síntese, fazer algo. Ok? Reação de síntese de compostos, de síntese de plásticos, por exemplo, né? Fazer plásticos, reações para fazer plásticos. Aqui está um exemplo de uma reação de adição. Ou seja, como eu falei, geralmente tem uma insaturação. Esses R's não são radicais, podem ser iguais ou diferentes, tanto faz. Ok? Temos essa insaturação. E eu vou adicionar nele Y2. Por que Y? Porque X a gente geralmente fala que X são halogênios. Então, nesse caso, não precisam ser halogênios, podem ser qualquer átomos, então a gente coloca Y no lugar. É só para a gente não confundir. E com o catalisador também, reações orgânicas raramente não vão ter catalisadores, então a gente coloca catalisador e esse Y2 vai se adicionar na molécula orgânica. Ou seja, a gente quebra a ligação dupla e coloca um Y para cada lado. Por que isso é possível? Carbono sempre precisa ter 4 ligações, né? 4 ou nada, o carbono. Aqui, a gente vê que... Deixa eu nomear esses carbonos aqui. Esse é 1 e esse é o 2. O carbono 1 está fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. O 2 também, 1, 2, 3, 4. Quando eu quebro a ligação dupla, o 1 passa a fazer 3 ligações e o 2 também passa a fazer 3 ligações. Ou seja, falta uma ligação em cada um. Por isso, entra um Y em cada. Para a gente conseguir completar as ligações faltantes, né? 4 ligações, precisa ter mais um ligante. E justamente vai ser esse Y que vai entrar. Esse Y pode ser várias coisas, a gente pode ver que pode ser até hidrogênio, que acho que é o primeiro caso que a gente vai ver, que é a nossa hidrogenação. Porque é a adição mais simples que pode ser. O componente mais simples, o primeiro componente da tabela periódica é o hidrogênio. Então, adicionar ele é aparentemente a coisa mais simples, mas na realidade ele requer condições muito difíceis para acontecer. Ele precisa de alta pressão, temperatura, os catalisadores são muito caros, são metais muito caros, então esse processo de hidrogenação é muito, muito importante, mas também é um pouco caro de fazer. Ok? Por que é tão bom uma hidrogenação? Porque a gente tem uma molécula que é insaturada, a gente consegue transformar uma molécula saturada, né? A gente aqui, coloquei que a gente já viu em lipídios, só que né, nesse ano a gente não teve essa parte de bioquímica, mas justamente nos lipídios a gente tem gorduras saturadas e gorduras insaturadas. A gente pode transformar uma gordura insaturada em uma saturada, hidrogenando ela, tirando as insaturações. Bem, é um exemplo no dia a dia que isso pode acontecer. Ou seja,
Quando a gente faz uma hidrogenação, a gente não adiciona nenhum heteroátomo na cadeia. Heteroátomos são átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Como a gente está adicionando só hidrogênio, não adiciona nenhum heteroátomo na cadeia. Beleza? Mas vamos para os exemplos. Aqui é o exemplo mais comum, né? Aquela molécula bem genérica do último slide, com 4 radicais. A gente vai colocar 2 hidrogênios. Os dois vão se adicionar à insaturação e, né, aos carbonos que tinham a insaturação, porque essa insaturação vai se quebrar. Né? Aqui precisa de pressão, calor, níquel ou platina, né, como falei, catalisadores caros. E vai formar uma molécula sem insaturação. A gente só tira a insaturação. Aqui, eu nem representei hidrogênio, mas ele está aqui. Né? O hidrogênio está aqui. Mas com uma representação de bastão, né, que precisa treinar sempre a representação de bastão, a gente não precisa necessariamente colocar o hidrogênio na molécula. Aqui eu só coloquei alguns pontos interessantes, que quanto menos ramificado é essa molécula, mais fácil a reação. Né? Não precisa saber disso, mas é interessante. As pressões são muito altas, podem variar de 1 a 100 atm. Né? Pensa que 1 atm é uma atmosfera, a nossa pressão atmosférica. E a cada 10 metros de água, você, né, pensa que você está a 10 metros embaixo d'água. Você sente uma pressão um pouco maior em cima de você. É porque está 1 atm a mais em cima de você, né? Mais ou menos, é a estimativa que a gente faz. Então, 100 atm, você teria que estar embaixo de 10 mil, desculpa, 10 mil não, 1000 litros de água. Metro cúbico de água, desculpa. Então, uma coisa bem... 1000 metros de água. Então, uma coisa bem alta, você pode ver que a pressão necessária para essa reação é muito, muito grande. É por isso que às vezes é difícil de fazer. E essa parte do enxofre aqui, vamos ignorar. É uma coisa de envenenamento. Né? Se quiserem, pode perguntar para mim, mas se eu colocar enxofre nessa reação, não consegue acontecer. É por motivo de envenenamento do nosso reagente. Do nosso catalisador, desculpa. Mas é isso, hidrogenação é muito simples. É só eu colocar hidrogênio numa ligação dupla. Né? Não tem muito segredo. Eu tiro a ligação dupla da molécula. Agora, a halogenação tem um pouquinho mais de segredo. Porque a gente pode ver que os halogênios estão sendo muito presentes nessas reações. A gente teve em substituição em aromáticos, em alifáticos e agora em adição. Então, a gente pode ver que eles são bem presentes. E eles são muito, muito facilmente adicionados à ligação dupla. Então, aqui tem uma ordem de reatividade. Não precisa decorar, só curiosidade mesmo. E isso aqui também, nem sei porque eu coloquei isso no slide, é bem complicado isso aqui. Mas a gente tem que um halogênio entre em cada carbono. É a mesma coisa que o hidrogênio, só que com halogênios. Tudo bem? Então entra um Cl de um lado, um Cl do outro, quebra a ligação dupla. Sempre lembra de quebrar a ligação dupla. Não faça um carbono com 5 ligações, por favor. Eu já fiz isso e não foi legal. Então tá aqui a nossa molécula com 2 cloros. Ok? Também sem nenhum segredo. Beleza? Então, esse mecanismo de halogenação é muito legal porque a gente consegue fazer vários testes de reconhecimento de molécula. Por quê? Pensa que eu tenho um frasco com uma coisa que eu não sei o que é. Eu vou tentar descobrir o que ele é. Né? Tem que descobrir o que ele é. Então, a gente faz geralmente testes com bromo. Porque se o composto reagir com o bromo, ele tem ligações duplas. Né? Ele está sofrendo essa reação, em vez de ser cloro que vai ser bromo. É um teste para saber se o nosso composto tem saturações. Ele é muito, muito utilizado. Porque ó, aqui, esse composto aqui, o nosso propeno, ele tem ligação dupla. Então, se a gente colocar bromo com ele, ele vai sofrer uma adição. Né? E quando a gente pensa que eu tenho uma coisa transparente, que é o nosso propeno, eu coloco uma coisa que tem uma coloração vermelho castanha muito forte. O bromo tem uma coloração bem, bem forte. Eu coloco isso. Se eu ver que eu coloquei uma coisa vermelho castanho muito forte e o negócio ficou transparente do nada, foi porque eu teve reação, né? Uma evidência de reação à mudança de cor. Então, eu tenho uma coisa que é vermelho castanho forte e virou transparente quando eu coloquei com essa coisinha aqui. Então, se muda de cor, se perde a cor, quer dizer que reagiu. Se eu coloco o negócio castanho vermelho e não acontece nada, continua com a cor, quer dizer que não tem ligações duplas. Então, esse é um teste que já pediram, né? Já tiveram questões sobre isso, que é bem interessante quando a gente sabe o background, né? O por trás do que está acontecendo nisso. Perfeito? Né? Porque forma um composto que não tem coloração nenhuma. Agora, essa parte da aula foi mais simples, né? São reações que não tem muita complicação, eu só coloco uma em cada um do lado da ligação dupla, ou tripla. Mas quando a gente tem halogenidretos, o que são halogenidretos? São... Cadê o mouse? Aqui. São HCl, HBr, HI, tudo bem? HF também, só que a gente não estuda, né? Falei, a gente não estuda muito
reações com flúor na química orgânica, porque são muito agressivas, tá bom? Então, esquece o HF por enquanto. Acho que talvez ele apareça em um exemplo, mas raramente ele aparece em alguma questão. Mas, enfim, halogenidretos são ácidos halogenídricos. E aqui começam os problemas. Por quê? Dependendo de onde ele entra, ele vai gerar moléculas diferentes, com nomes diferentes, ou seja, moléculas diferentes. Vamos entender por quê, né? Vamos primeiro entender o problema para depois solucionar o problema. Olha, se a gente fizer o que a gente está fazendo até agora, pego o propeno e eu faço a adição com HCl. Eu falo que eu vou quebrar a ligação, vai entrar o H em um carbono e o Cl no outro carbono. Perfeito, né? O H entrou aqui, esse carbono aqui, né? Ele tinha só um H, ficou com 2, e o Cl entrou nesse carbono aqui, formando o 1-cloropropano. Perfeito. Mas o que aconteceria se ao contrário acontecesse? Se o H entrasse no carbono da ponta e o Cl no carbono do meio? Né? Isso é completamente possível. Quebra ligação dupla, os dois carbonos, 4 ligações, completamente possível. Nesse caso, o cloro está no meio. Né? Então, se eu for nomear, a gente tem o 2-cloropropano. Essas moléculas são isômeros, né? Isômeros de posição. A gente já viu isômeros aí, só para treinar um pouquinho. Mas não são a mesma molécula. E aí que nasce o problema. Como que eu sei qual que se forma prioritariamente? Né? Como que eu sei qual vai ser a preferência da reação? Porque na química orgânica, raramente a gente vai ter uma reação que forma 50% de produtos. Sempre vai ter um preferido, né? O filho preferido aí da reação. E a preferência se dá pela regra de Markov-Nikov. Tá? Tem vários jeitos de escrever, tem pessoal que escreve com F, pessoal que escreve separado, eu escrevo assim, né? Se quiserem escrever assim também, fiquem à vontade. Regra de Markov-Nikov. E essa regra postula que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da ligação dupla. Né? Vamos tentar reler. O hidrogênio, né? Esse cara aqui, vai entrar no carbono mais hidrogenado. O que é o carbono mais hidrogenado? O carbono que tem mais hidrogênios, né? Da ligação dupla. Então só tem dois caras competindo. Então tem que ter uma ligação dupla. Então tem esses dois caras que estão competindo. Qual deles tem mais hidrogênio? O da direita ou da esquerda? Né? Aqui, no caso, é o da minha direita. Aqui. Esse tem 2 hidrogênios, esse tem 1. Então, de acordo com o postulado, né, com a regra de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono que tem mais hidrogênio, que é o da ponta nesse caso. Perfeito? É isso. Parece muito complicado, mas ela só postula isso. O hidrogênio vai com seus amiguinhos. Ele procura sempre os seus coleguinhas para ficar feliz. Ok? Nesse caso, estou repetindo aqui, o carbono mais hidrogenado é o da ponta. Então, os produtos, o mais priorizado é o de baixo, onde o cloro entra no meio e o hidrogênio entra no onde tem mais hidrogênios. Ele é muito, muito priorizado, tá bom? Então, quase não forma o produto de cima. O produto de baixo é muito priorizado. É uma regra que, para entender o porquê os pormenores disso é um pouquinho complicado, não vou entrar nesse detalhe aqui. Mas existe sim um porquê disso. Na química sempre existe um porquê, né? Esse que é bem interessante. Mas é isso, né? Esse é o único cuidado que a gente tem que ter. Então, hidrogenação, fácil, só some a dupla. Halogenação, tranquilo, só entra um halogênio em cada carbono. Agora, a nossa... Como a gente faz com halogenidretos, né? Quando a gente coloca ácidos halogenídricos, a gente tem que ter o cuidado de seguir a regra de Markov-Nikov. Tudo bem? E isso vai ser a mesma coisa com água, né? Hidratação é uma coisa muito importante. A gente forma a função álcool, que é uma função que é a base para muitas moléculas. Então, essa adição também vai seguir a regra de Markov-Nikov. Por quê? A água não é nada mais que um H ligado a um OH, né? Um H ligado a uma hidroxila. Então, o que vai acontecer, se a gente pensar na regra de Markov-Nikov, né? Tem que ser em um carbono da dupla. Então, tem só esses dois competindo. Qual que é mais hidrogenado? Né? Tem mais hidrogênios é o da direita. Então, vai ser nele que o hidrogênio vai entrar. E o OH vai entrar no outro da dupla, né? O OH vai entrar no outro da dupla e a dupla vai se quebrar. Ok? É só isso. Tá? Não tem muita complicação. Se alguém fala, não entendi a regra de Markov-Nikov, pensa com calma, vamos ver com calma, que se a gente ver por partes, essa regra ela é bem simples. Uma regra que não traz muita complicação. Então, de novo, tem dois produtos, o propan 1-ol e o propan 2-ol. E o priorizado é o propan 2-ol, porque seguiu a regra de Markov-Nikov e o hidrogênio foi com seus amiguinhos. Perfeito? A parte importante da aula, até aqui. Eu vou falar aqui umas coisas que são menos importantes, mas que eu já vi caindo no Mackenzie, principalmente, que é quando a gente tem dienos, né?
falei que qualquer molécula que tem ligação dupla pode sofrer adição, tá bom? Então, se for um dieno conjugado, o que é um dieno conjugado? Conjugado é dupla, simples, dupla, tá bom? É só isso, as duplas estão separadas por uma ligação simples no meio. Dieno é um alceno com duas insaturações. Então, se eu fizer uma adição em um dieno, pode acontecer uma coisa meio estranha, né? Eu posso fazer uma adição em uma dupla, né? Eu quebro uma dupla, entra um iodo em cada, até que nenhum segredo. Mas eu posso também fazer uma adição super estranha que a gente chama de adição 1,4, tá bom? Essa adição 4 é bem complicada. Saibam que ela existe, tá bom? Eu não vou desvendar como que acontece aqui, mas você vê que tipo, a ligação dupla vai pro meio e entra um iodo em cada carbono da ponta, super estranho. Saibam que elas existem, não vou explicar o por trás dela, infelizmente. Tá bom? Eu adoro trazer curiosidades para vocês, mas tem algumas que não deve explicar só para trazer um pouquinho do ar do porquê, né? Essa indagação do porquê, que é super interessante quando a gente estuda química. Ok? E alcinos não vão por fora, eles também são insaturados, eles também podem sofrer adições. Então, vamos começar pelo que a gente começa, né? Pelo hidrogênio, vamos hidrogenar um alcino. Se a gente hidrogenar um alcino, a gente faz ele virar um alceno. E se a gente hidrogenar ainda mais, a gente faz ele virar um alcano, tá bom? Então, alcino vai para alceno e se continuar a reação, para um alcano. Isso, na vida real, é difícil de controlar. Eu vou ter um reator, eu vou colocar um alcino e vou colocar hidrogênio e colocar as condições necessárias. Como que eu vou falar, não, para no alceno, eu não quero o alcano, para no alceno? É muito difícil a gente fazer isso, né? Porque ele vai ter hidrogênio lá, vai mandando bala. São as mesmas reações. Então, o alcino, ele geralmente passa direto para o alcano. Ele nem passa muito tempo no alceno, porque hidrata hidrogênio ainda mais. O que a gente faz, né, para fazer ele parar no alceno, existe um catalisador que a gente chama de envenenado, que é o catalisador de Lindlar. Você sabe isso? Não. De novo, curiosidade. Eu vou trazer curiosidade para vocês. Porque a gente coloca enxofre no nosso catalisador e meio que desativa ele. Então, se a gente colocar um catalisador envenenado, a gente para no alceno. Tá bom? Só uma curiosidade. Não se atentem muito a isso. Não tentem muito fortemente entender. Só saibam que também isso existe. É uma coisa muito interessante que eu quis falar para vocês. E aqui outra coisa. Isso aqui é um pouquinho mais complicado. O que vai acontecer nesse caso? Eu tenho o alcino e eu tenho água. O que vai acontecer? Vai acontecer uma hidratação. Então, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, né? O Markov-Nikov. Nesse caso, os dois carbonos da dupla não têm hidrogênio. Então, os dois são iguais. O hidrogênio pode entrar onde ele quiser. Os opostos vão ser o mesmo, tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso, eu falei que o hidrogênio entra na direita e o oxigênio entra na esquerda. Nesse caso, eu poderia fazer mais uma adição? Tá? Essa é a minha pergunta. E essa é a última parte importante. Eu vou falar que não. Não é possível fazer mais uma adição. Tá bom? Nesse caso, mas eu não tenho uma ligação dupla que eu consigo fazer mais uma hidratação nesse negócio. Isso não é possível, porque é uma coisa que a gente vê bastante aqui no curso. Esse cara aqui, ele é um OH ligado a uma ligação dupla, né? Ligado a uma insaturação. Ou seja, ele é um enol. E quem né, vê minhas aulas aí com frequência sabe que eu falo muito de enol, porque os enóis são muito instáveis. Esse cara, na verdade, quase não existe. A gente formou esse cara, ele desapareceu. Porque ele tem, né? Ele faz uma tautomeria, né? Ele, na verdade, é muito mais estável como uma cetona. E uma cetona não sofre hidratação. Ou seja, o meu produto ele se desfaz tão rapidamente em uma coisa que não reage com a água. Então, mesmo sendo um alcino, eu só consigo hidratar uma vez. De novo, isso muito complicado, né? Pode cair talvez numa segunda fase, uma questão super complicada, mas é só para, de novo, trazer o quão é rico esse estudo de reações químicas, né? Reações orgânicas, principalmente. Aqui eu só falei um pouquinho de compostos cíclicos, que é possível a gente adicionar um composto cíclico. Eu falei que na maioria das vezes a gente precisa de uma insaturação, mas não é necessário, né? É quase sine qua non, acho que eu falei que é sine qua non, mas também pode ser em compostos cíclicos, que eles vão quebrar os ciclos, tá bom? Então a gente só quebra o ciclo e adiciona um em cada lado. Isso aqui, de novo, é só um a mais, que... isso é interessante.
que, mesmo no aromático, em condições super extremas, com temperaturas elevadas, pressões muito elevadas, a gente consegue hidrogenar um anel aromático e fazer ele virar um ciclohexano. Tá bom? Mas é isso. E carbonilo tem muitas reações, a gente não vai estudar ela. O que é importante dessa aula, tá bom? Alcinos conseguem ser adicionados, isso é importante. Os dois exemplos são um pouco mais complicados, mas para trazer um pouco mais de picância nessa aula, isso aqui não é muito importante. A hidratação, muito, muito importante, tá bom? Markov e Nikov, com certeza, é o carro-chefe dessa aula. Se entender Markov e Nikov, já estão muito, muito bem. É uma regra que ela parece complicada, mas não é tão complicada, mas é difícil de lembrar, tá bom? Então, hidratação, muito importante. Dois slides importantes até agora. Esse slide é muito importante, falando sobre Markov e Nikov. Slide de halogenidretos, importante também. Não tanto como hidratação é o nosso carro-chefe de hoje também. Halogenação, importante, mas tranquilo. E hidrogenação também, esse também é bem importante. Então, a gente tem 6 slides que são importantes, o resto são tudo curiosidades que eu quis trazer nessa matéria que é super importante de adição. Tudo bem? Eu vou acabar a aula de hoje por aqui. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, né? Vocês vão ter uma ótima professora aí também para ajudar vocês nos percursos, nas próximas matérias, que vai continuar, reações químicas, né? A gente vai ver agora a esterificação, eliminação, são bem importantes também. Mas é isso. Um pouco triste que essa vai ser provavelmente nossa última aula juntos, mas é isso. Bom fim de semana para vocês. Até semana que vem com a Química Orgânica, né? Que vai ser provavelmente com a Carol. Tchau, tchau, pessoal.